Senhor secretário, uma pergunta feita por Leonardo Ferreira. Por qual razão a empresa que fiscaliza os sistemas via GPS tem como sócio alguém que tem participação na maioria dos consórcios? Bom, respondendo mal, meu vereador. Vereador, esse item queria primeiro agradecer ao Leonardo Ferreira pela pergunta, uma pergunta extremamente importante. A Prefeitura incluiu, vereador, no edital de licitação, como obrigatoriedade das empresas de ônibus, a instalação a custo das empresas de GPS em todos os veículos e o fornecimento desses dados sem ônus para a Prefeitura da localização dos ônibus. Ou seja, então, trata-se primeiro de uma exigência contratual. As empresas, às próprias expensas, instalarem os equipamentos GPS e fornecerem para a Secretaria Municipal de Transporte os dados num sistema de modo que a Secretaria possa ver a qualquer tempo a localização dos ônibus e, inclusive, utilizar esses dados para a fiscalização da frota. Então, esse é o primeiro ponto. Esses dados são fornecidos pelos consórcios operadores. A Prefeitura recebe dos consórcios operadores esses dados e os utiliza. Nós soubemos pela imprensa, através do jornal O Globo, que uma das empresas que fornecedora desse tipo de dados informática pertence a parentes ou alguma coisa relacionada a um dos integrantes dos consórcios, ou seja, de uma pessoa integrante dos consórcios, falando aqui o português claro, seria alguém ligado à família do empresário Jacó Barata. Esse fato, o vereador, gerou na Prefeitura, baseado também em outras situações, uma decisão muito firme do prefeito Eduardo Paes, que publicou um decreto proibindo que nós levemos em consideração, nos custos das empresas de ônibus, valores de empresas cujos seus donos ou os grupos controladores tenham qualquer relação com os nossos consorciados. Qual é o objetivo disso, senhor vereador? E a dúvida poderia ser a dúvida do Leonardo Ferreira, o nosso cidadão que perguntou, ou de qualquer outro cidadão. O que nos garante que uma empresa que presta serviços para um consórcio nosso, cujo proprietário é alguém da família, não coloque um valor mais caro no determinado serviço? E isso poderia, enfim, de alguma maneira prejudicar ou ter um impacto no custo do sistema. Então, para evitar qualquer margem de dúvida, primeiro, essa empresa não é contratada da Prefeitura, a Prefeitura não tem nenhuma relação com essa empresa, a Prefeitura recebe os dados tão somente dos GPS para usar na nossa fiscalização. Porém, o decreto do prefeito proibiu que nós levemos em consideração qualquer valor de empresas fornecedoras que sejam de grupos que tenham qualquer ligação com os nossos consórcios. O que nós vamos utilizar nesse caso, muito especificamente, é o custo de mercado, ou seja, o custo que essa empresa aponta como sendo o custo do seu serviço, para nós é relevante, nós vamos utilizar para os nossos cálculos exclusivamente o valor de mercado. É importante também acrescentar, vereador, que todos os custos das empresas de ônibus passam e têm que passar por uma auditoria externa independente. A auditoria essa que o prefeito também, em maio desse ano, exigiu que fosse uma das 4 grandes empresas de consultoria de padrão e de renome internacional. Então, é importante dizer que todos os custos que são apresentados à Prefeitura e, consequentemente, ao Poder Público e à população, tem que passar por um processo de auditoria e os auditores têm que verificar se estão ou não estão no preço do mercado. Mas aqui nós demos um passo além, proibindo de maneira muito clara o prefeito Eduardo Paes a inclusão de qualquer tipo. Então, eu queria garantir ao Leonardo Ferreira que não existe nenhum risco de qualquer custo sendo cobrado por empresas desse tipo estar incluída nos resultados que nós vamos apurar para frente. Sérgio Freitas. Por que o preço dos ônibus sobe desta forma todo ano, se o nosso salário não aumenta junto? Bom, respondeu ao Sérgio, o custo dos ônibus, como de qualquer outro serviço que você presta ou produto, precisa ser reajustado ao longo do tempo, de modo que você possa possibilitar e possa ter, enfim, a continuidade da prestação do serviço. Como sobe o custo da alimentação, como sobe o custo de bens de consumo, sobe também o custo dos serviços de transporte. Para que você mantenha o equilíbrio do sistema, é importante que haja uma correção anual.
O mais importante para o Sérgio saber é que a variação anual do reajuste das tarifas de ônibus é baseada numa fórmula de conhecimento público, fórmula essa que só usa índices oficiais. Então essa é a tranquilidade. Se o Sérgio quiser saber como essa fórmula é calculada, ele tem ela publicada e tem a tarifa discriminada em diário oficial a cada um dos reajustes. Márcia Braga, tenho uma dúvida. Quando o preço das passagens aumenta, o salário de motoristas e cobradores aumenta junto? Olha, Márcia, uma excelente pergunta. Não existe uma vinculação direta entre o reajuste das passagens dos ônibus e o reajuste dos rodoviários. Ou seja, não existe uma ligação direta ou uma obrigação de que se acompanhe no mesmo momento. O reajuste dos rodoviários se dá no acordo sindical anual. Normalmente isso acontece nos meses de março e abril. É uma negociação entre o sindicato dos rodoviários e o sindicato patronal. O poder público não participa dessa negociação. É uma discussão entre patrão e empregado e é dado o reajuste. Importante a Márcia saber que nos últimos anos o reajuste dos rodoviários foi superior ao reajuste das tarifas de ônibus. Esse é um ponto importante. Agora, o peso do reajuste dos rodoviários está sim dentro do custo da tarifa, uma vez que 45% do peso das tarifas está ligado à mão de obra. Consequentemente, existe uma relação indireta entre o aumento dos rodoviários e o aumento da tarifa de ônibus, mas não uma relação direta. Léo Ailton, esse aqui fez uma pergunta específica ao secretário, citando nominalmente. Como se chegou a um valor de tarifa, visto que os dados foram retirados de uma fonte apenas, e não dos preços praticados no mercado? Segundo o jornal o Globo, a única concessionária citada na justificativa de reajuste é a Guanabara Diesel, controlado pela família Barata. Pode isso, Osório? Olha, queria agradecer a pergunta ao Léo e tranquilizar o Léo que todos os valores utilizados, seja na definição inicial da tarifa à época do edital de licitação e, posteriormente, os valores dos resultados da empresa, passam ou vão passar por auditorias. E o que nós temos que exigir e garantir são preços de mercado. Preços de mercado não são preços exclusivos de um fornecedor. E agora, a Guanabara Diesel, a qual ele se refere, é de propriedade do empresário Jacó Barata. Qualquer custo apontado pela Guanabara Diesel em qualquer das planilhas passará a valer o decreto do prefeito. Esse valor não é considerado, só se considera valor de mercado. Felipe Salles, como é possível que as empresas sejam responsáveis por repassar os dados que servem de base para o reajuste? Existe algum mecanismo para provar que os dados, como o número de passageiros transportados, estão corretos? Primeiro, para o reajuste, as empresas não passam qualquer dado. O reajuste tarifário, como nós falamos, é dado pelo aumento de índices que compõem o custo das empresas. Índices do aumento do óleo diesel, do pessoal, etc. Esses índices, nenhum desses índices vem das empresas de ônibus, absolutamente nenhum. São todos dados públicos que vêm ou da Fundação Getúlio Vargas ou do IBGE. Então, a fórmula de reajuste, dizer ao Felipe que é muito clara e não tem nenhum dado para a fórmula de reajuste que venha das empresas de ônibus. São todos dados públicos ou do IBGE ou da Fundação Getúlio Vargas. Antônio Barreto, qual foi o lucro líquido de cada um dos 4 consórcios no ano de 2012? Antônio, no ano de 2012, o lucro líquido médio dos 4 consórcios foi da ordem de 3%. Os resultados de 2012 ainda estão em processo de auditoria. Importante dizer isso. A Prefeitura recebe mensalmente o balancete operacional de cada um dos consórcios. Então, esse balancete operacional tem lá as receitas e despesas e o resultado de cada um desses consórcios. E nós vamos consolidando esses balancetes ao longo do ano. Ao término do ano, nós recebemos o balanço dos consórcios, ou seja, a consolidação dos balancetes revisados por auditoria. E nós levamos em conta e temos que levar em conta os dados auditados. Qualquer necessidade
de ajuste, ele pode ser feito na auditoria. Quem opera o sistema são os consorciados. É muito importante que isso fique claro, senhores vereadores. A responsabilidade por apresentar os resultados é dos consorciados. Quem opera o sistema, quem contrata os motoristas, quem opera o dia a dia do sistema, é cada um dos concessionários. Eles têm que apresentar ao poder público os seus balancetes, depois do seu balanço, e isso vai à auditoria. E caso haja qualquer dúvida ou qualquer discrepância, o poder público pode exigir reforma, revisão ou chamar uma terceira parte para opinar sobre essa questão. Então, os dados sofrem auditoria. Por último, temos Fátima Santos. Em São Paulo, o prefeito divulgou que 70% do custo do transporte é pago pelo usuário. Qual é este percentual na cidade do Rio de Janeiro? Na Europa, por exemplo, o usuário paga 1/3 e os outros 2/3 são divididos entre empresas e governo. Olha só, excelente pergunta da Fátima, uma cidadã bastante antenada nessa questão do transporte, que nos dá a oportunidade para esclarecer a Fátima e aos demais cidadãos e também a essa casa sobre a questão da comparação tarifária nas grandes regiões metropolitanas do Brasil. No Brasil, entre as capitais, o Rio de Janeiro e São Paulo, que são as nossas mega regiões metropolitanas, têm características similares. Comparar a região metropolitana do Rio de Janeiro com a região metropolitana de Fortaleza, as disparidades são muito grandes. As comparações que os técnicos de transporte fazem são entre as duas grandes cidades, Rio de Janeiro e São Paulo, que são grandes regiões metropolitanas que têm grandes desafios na mobilidade urbana. De fato, Fátima, a tarifa em São Paulo, ela é muito mais cara que a tarifa do Rio de Janeiro. A tarifa que o cidadão paga na roleta do ônibus em São Paulo hoje é de R$ 3,00. A tarifa que o nosso cidadão paga aqui no Rio de Janeiro é de R$ 2,75. Só que a Fátima tem razão. O morador, o cidadão de São Paulo, ele paga apenas mais ou menos 2/3 da tarifa. 1/3 da tarifa é subsídio direto da Prefeitura Municipal de São Paulo, que hoje, vereadores, montam R$ 1,2 bilhão que o município de São Paulo repassa aos operadores do sistema de ônibus de São Paulo. Se São Paulo trabalhasse igual ao Rio, sem subsídio, a tarifa em São Paulo, senhores vereadores, seria de quase R$ 3,80. Esses 80 centavos que foram reduzidos para 3, é o subsídio que sai do cofre do contribuinte paulistano para as empresas de ônibus. No Rio de Janeiro, não existe qualquer repasse. Os nossos R$ 2,75, ela tem razão, o usuário do transporte público na cidade do Rio de Janeiro paga 100% da conta. Não existe subsídio ao transporte. Aí você compara uma tarifa com a outra, você vê que a nossa situação é muito diferente da de São Paulo, com um grande benefício ao nosso cidadão. O nosso cidadão, seja o contribuinte carioca, que não subsidia o transporte público, seja o usuário na ponta, pagam por um transporte muito mais barato que em São Paulo, e são regiões metropolitanas no Brasil, com índices brasileiros, com custos brasileiros e com ambiência operacional em muitos aspectos similar.